Você já parou para pensar em como proteger sua vida espiritual em um mundo repleto de distrações e desafios? Assim como uma cidade antiga precisava de muros para se defender de invasores, nossa alma também necessita de barreiras espirituais para preservar aquilo que é mais precioso, nossa conexão com o divino. Levantar muros espirituais não significa se isolar ou viver com medo, mas sim estabelecer limites claros que protejam seu coração e sua mente de influências negativas. Esses muros são construídos com práticas como oração, meditação, leitura de textos sagrados e a escolha consciente de quem e o que permitimos que entre em nossas vidas. Sem eles, ficamos vulneráveis a ataques que enfraquecem nossa fé e nos afastam de nossos propósitos mais elevados. Ao fortalecer esses limites, você cria um espaço seguro para cultivar sua espiritualidade, crescer em sabedoria e encontrar paz mesmo em meio ao caos. É um ato de amor próprio e de compromisso com aquilo que realmente importa. Imagine a diferença que isso pode fazer na sua vida: menos ansiedade, mais clareza e uma conexão mais profunda com o que é sagrado. Agora é o momento de refletir: que passos você pode dar hoje para começar a erguer esses muros espirituais? A resposta pode transformar não apenas sua jornada espiritual, mas toda a sua existência. Na jornada espiritual, frequentemente nos deparamos com desafios que testam nossa fé, nosso equilíbrio e nossa conexão com o divino. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por influências externas, levantar muros espirituais se torna essencial para proteger nosso interior e preservar aquilo que é sagrado em nós. Mas o que realmente significa levantar esses muros? Trata-se de criar limites saudáveis que nos ajudem a discernir o que nos fortalece espiritualmente e o que pode nos enfraquecer. Um dos maiores desafios da espiritualidade moderna é a falta de clareza sobre como proteger nossa mente e coração de influências negativas. Muitas vezes, permitimos que pensamentos destrutivos, relacionamentos tóxicos ou até mesmo hábitos prejudiciais invadam nosso espaço espiritual. Esses vazamentos podem nos afastar de nossa essência e nos deixar vulneráveis a sentimentos como ansiedade, medo e desânimo. Levantar muros espirituais não significa se isolar ou rejeitar o mundo ao nosso redor. Pelo contrário, é uma prática que nos ajuda a viver de forma mais consciente, escolhendo com sabedoria o que permitimos entrar em nossa vida. Por exemplo, isso pode incluir dedicar momentos diários à oração, meditação ou leitura de textos sagrados, fortalecendo nossa conexão com o divino. Ao refletirmos sobre essa prática, é importante lembrar que esses muros não são físicos, mas simbólicos. Eles representam escolhas intencionais que nos ajudam a proteger nossa fé, manter nossa paz interior e crescer espiritualmente, mesmo diante das adversidades. Explorar a importância de levantar muros espirituais fortalece nossa fé e nos ajuda a criar limites saudáveis para uma vida equilibrada. Inscreva-se no canal e compartilhe sua visão nos comentários. Sua participação enriquece a discussão. Seu feedback é essencial para continuarmos aprendendo juntos e aprofundando esses temas. Vamos construir essa jornada espiritual lado a lado. Levantar muros espirituais é uma prática essencial para proteger a mente e o coração contra influências negativas que podem enfraquecer a fé. Esses muros não são barreiras para isolar, mas limites saudáveis que promovem crescimento espiritual e discernimento. Um exemplo prático é estabelecer momentos diários de oração e meditação, criando um espaço seguro para se conectar com Deus e fortalecer a alma. Outro passo importante é identificar as brechas que podem existir em sua vida espiritual. Essas brechas podem ser hábitos, pensamentos ou relacionamentos que afastam você de sua caminhada com Deus. Ao reconhecê-las, é possível trabalhar para fechá-las, substituindo-as por práticas que edifiquem, como a leitura de textos sagrados ou a participação em comunidades de fé. Além disso, cultivar amizades que compartilhem dos mesmos valores espirituais pode ser uma forma eficaz de reforçar esses muros. Pessoas que incentivam e apoiam sua jornada espiritual ajudam a criar um ambiente de encorajamento mútuo e proteção contra influências externas. Por fim, é essencial lembrar que esses muros não são construídos de uma só vez. Trata-se de um processo contínuo de autoconhecimento e entrega a Deus. Avalie regularmente sua vida espiritual, ajustando os limites conforme necessário para garantir que eles continuem a servir como uma fonte de proteção e crescimento. Imagine uma pessoa que, ao longo do tempo, foi negligenciando sua vida espiritual, permitindo que pequenas brechas fossem abertas.
Essas brechas podem parecer insignificantes no início, como pensamentos negativos, hábitos prejudiciais ou até mesmo a falta de oração e conexão com Deus. No entanto, com o passar dos dias, essas pequenas falhas começam a se acumular, deixando a pessoa vulnerável a influências externas que enfraquecem sua fé e trazem confusão espiritual. Agora, visualize um momento crítico. Essa pessoa enfrenta uma situação inesperada, como uma crise emocional, um problema familiar ou uma decisão difícil. Sem os muros espirituais adequados, ela se sente desprotegida, sem forças para lidar com os desafios. É nesse ponto que a urgência de levantar esses muros se torna evidente. A ausência de limites espirituais saudáveis deixa espaço para dúvidas, medos e influências negativas que podem desviar o foco e a confiança em Deus. Levantar muros espirituais não significa isolamento, mas sim proteção. Assim como uma cidade antiga construía muralhas para se proteger de ataques, nossa vida espiritual também precisa de barreiras que nos ajudem a discernir o que é saudável e edificante. Esses muros são erguidos através da oração, leitura da palavra e comunhão com pessoas que compartilham da mesma fé. A construção desses limites não pode ser adiada. Cada dia sem agir aumenta o risco de sermos afetados por forças que nos afastam do propósito divino. Levantar muros espirituais é um conceito que remete à necessidade de proteger nossa vida espiritual contra influências externas que possam enfraquecer nossa fé ou nos afastar de nossos valores. Esses muros não são barreiras físicas, mas sim limites saudáveis que estabelecemos para preservar nossa conexão com o divino e manter nossa integridade espiritual. Na prática, esses muros podem ser construídos por meio de hábitos diários, como oração, meditação e leitura de textos sagrados. Esses momentos fortalecem nossa mente e coração, criando uma base sólida para resistir a tentações ou distrações que possam surgir. Por exemplo, dedicar 15 minutos diários à reflexão espiritual pode ajudar a criar um espaço interno de paz e discernimento. Além disso, é importante identificar influências negativas em nosso ambiente, sejam elas pessoas, conteúdos ou situações que nos afastam de nossos propósitos espirituais. Estabelecer limites claros com essas influências é uma forma de proteger nossa essência. Um exemplo prático seria selecionar cuidadosamente os tipos de entretenimento que consumimos, optando por conteúdos que edifiquem em vez de nos desviar. A construção desses muros também envolve a comunidade. Cercar-se de pessoas que compartilham valores semelhantes pode nos ajudar a crescer espiritualmente e nos manter firmes em nossa jornada. Estudos mostram que o apoio de grupos com objetivos comuns fortalece a resiliência emocional e espiritual. Por fim, é essencial lembrar que esses muros não devem isolar, mas sim proteger e promover um crescimento saudável. Levantar muros espirituais é essencial para proteger nossa fé e estabelecer limites saudáveis em nossa caminhada espiritual. Na prática, isso pode significar cultivar hábitos que reforcem nossa conexão com Deus, como a oração diária, a leitura das Escrituras e a participação em uma comunidade de fé. Esses hábitos funcionam como tijolos que fortalecem o muro contra influências negativas. Um desafio comum é a distração causada por rotinas agitadas ou pela influência constante das redes sociais. Para superar isso, é útil criar momentos intencionais de silêncio e reflexão, onde possamos ouvir a voz de Deus e avaliar nossas prioridades. Por exemplo, reservar 10 minutos pela manhã para meditar em um versículo pode transformar o restante do dia. Outro obstáculo é a pressão externa para comprometer valores espirituais. Nesses casos, é importante estabelecer limites claros, comunicando com amor e firmeza nossas convicções. Imagine um cenário em que amigos insistem em atividades que vão contra seus princípios. Ao explicar gentilmente sua posição, você não apenas protege sua fé, mas também pode inspirá-los. Além disso, identificar vulnerabilidades espirituais é crucial. Se você percebe que certos ambientes ou comportamentos enfraquecem sua fé, evite-os ou busque apoio de mentores espirituais. Por exemplo, se discussões online geram ansiedade ou dúvidas, priorize interações que edifiquem. Por fim, lembre-se de que esses muros não isolam, mas protegem. Eles criam um espaço seguro para o crescimento espiritual, permitindo que você viva sua fé com autenticidade e propósito. Levantar muros espirituais é uma prática que envolve proteger a mente,
o coração e a alma contra influências negativas que podem enfraquecer a fé ou desviar o foco espiritual. Esses muros não são barreiras que isolam, mas limites que promovem saúde espiritual e discernimento. Um exemplo prático é o cuidado com os pensamentos. Especialistas em saúde mental e espiritualidade destacam que pensamentos negativos ou destrutivos podem se tornar brechas que enfraquecem o muro espiritual, tornando essencial a prática da vigilância mental. Outra estratégia é a escolha consciente das influências externas. Livros, filmes, músicas e até mesmo relacionamentos podem impactar diretamente o estado espiritual. Criar limites claros sobre o que é consumido e com quem se compartilha energia é um passo crucial para fortalecer esses muros. Um estudo da psicologia positiva aponta que ambientes e conteúdos edificantes aumentam o bem-estar e a resiliência espiritual. Além disso, a oração e a meditação são ferramentas poderosas para reforçar esses muros. Elas funcionam como um cimento espiritual, renovando forças e trazendo clareza. Um exemplo bíblico é Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém enquanto enfrentava oposição. Ele demonstrou que a combinação de ação prática e dependência de Deus é essencial. Por fim, levantar muros espirituais não é um ato de medo, mas de sabedoria. É um compromisso com a própria fé e com a busca de uma vida espiritual plena e protegida. A construção de muros espirituais pode ser entendida como uma metáfora para a criação de limites saudáveis que protegem a mente, o coração e a alma de influências negativas. Segundo estudos em psicologia da religião, praticar hábitos espirituais como oração, meditação e leitura de textos sagrados pode fortalecer a resiliência emocional e mental. Pesquisas realizadas pela American Psychological Association, APA, indicam que pessoas com práticas espirituais regulares apresentam maior capacidade de lidar com o estresse e menor propensão à ansiedade. Um exemplo prático disso pode ser visto em comunidades que adotam rotinas de devoção coletiva. Essas práticas criam um senso de pertencimento e proteção, funcionando como um muro contra sentimentos de isolamento e vulnerabilidade. Além disso, especialistas em teologia, como Richard Foster, argumentam que disciplinas espirituais, como o jejum e a solitude, ajudam a reforçar a conexão com o divino, criando barreiras contra distrações e tentações. No contexto bíblico, a reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias simboliza a importância de proteger o que é sagrado. Essa narrativa inspira a ideia de que cada indivíduo pode ser chamado a erguer muros espirituais em sua vida, protegendo valores e princípios fundamentais. Por fim, compreender a necessidade desses limites não significa isolamento, mas sim discernimento. Assim como o muro físico protege sem impedir interações saudáveis, os muros espirituais ajudam a filtrar o que entra em nossa mente e coração, promovendo equilíbrio e crescimento espiritual. Levantar muros espirituais é uma prática que nos ajuda a proteger nossa fé, estabelecer limites saudáveis e fortalecer nossa conexão com o divino. Mas o que isso realmente significa na prática? Especialistas em espiritualidade destacam que esses muros não são barreiras para isolar, mas sim proteções contra influências negativas que podem enfraquecer nossa jornada espiritual. Um exemplo interessante vem da psicologia espiritual, que aponta que criar limites claros ajuda a preservar nossa energia emocional e mental. Estudos mostram que pessoas que estabelecem limites saudáveis têm 40% mais chances de manter uma rotina espiritual consistente, como momentos de oração ou meditação. Além disso, levantar muros espirituais envolve identificar o que alimenta ou drena sua fé. Pode ser necessário dizer não a certas situações, relacionamentos ou hábitos que desviam você de seus valores. Isso não é sobre rejeitar o mundo, mas sobre priorizar o que fortalece sua essência. Também é importante lembrar que esses muros são construídos com ações práticas. Ler textos sagrados, participar de comunidades de fé e cultivar a gratidão são tijolos que solidificam essas proteções. Uma pesquisa recente revelou que a prática regular de gratidão pode aumentar em até 25% a sensação de paz interior. Por fim, não tenha medo de ajustar seus limites conforme necessário. A espiritualidade é uma jornada dinâmica, e a construção desses muros deve acompanhar seu crescimento pessoal. Levantar muros espirituais é essencial para proteger nossa mente e coração contra influências negativas, fortalecendo nossa conexão com o divino. Esses muros não são barreiras físicas,
mas estruturas simbólicas que nos ajudam a estabelecer limites saudáveis, discernir o que alimenta a nossa fé e evitar aquilo que pode enfraquecê-la. Essa prática nos convida a refletir sobre o que permitimos entrar em nossa vida espiritual. Ao construir esses limites, desenvolvemos uma maior disciplina espiritual, criando um espaço seguro para o crescimento interior. Isso inclui práticas como oração, meditação, leitura de textos sagrados e a escolha consciente de influências positivas. Assim, fortalecemos nossa resiliência contra desafios espirituais e emocionais, tornando-nos mais alinhados com nossos valores e propósito. Além disso, esses muros nos ajudam a evitar distrações que podem desviar nossa atenção do que realmente importa. Eles promovem uma vida mais equilibrada e focada, permitindo que cultivemos uma relação mais profunda com Deus e com nós mesmos. Essa proteção espiritual também reflete em nossas relações, ajudando-nos a interagir de forma mais saudável e respeitosa com os outros. Agora é o momento de agir. Reflita sobre quais áreas da sua vida precisam de limites espirituais mais claros. Dedique tempo para fortalecer sua fé e compartilhe essa mensagem com alguém que possa se beneficiar. Juntos, podemos construir uma base espiritual mais sólida e resiliente. Levantar muros espirituais é um convite para refletirmos sobre a forma como protegemos o que há de mais valioso em nossa jornada, nossa fé, nossa paz interior e nossa conexão com o divino. Esses muros não são barreiras que nos isolam, mas estruturas que nos ajudam a discernir o que edifica e o que pode nos desviar do propósito maior. Ao construirmos esses limites, aprendemos a identificar influências externas que podem enfraquecer nossa espiritualidade, ao mesmo tempo em que cultivamos um espaço seguro para crescer e florescer espiritualmente. É um exercício de autoconhecimento, onde reconhecemos nossas vulnerabilidades e buscamos fortaleza naquilo que nos conecta ao sagrado. Esses muros também nos ensinam sobre equilíbrio. Não se trata de afastar o mundo, mas de permitir que apenas aquilo que é alinhado com nossos valores e crenças penetre em nossa vida. É um ato de amor próprio e de reverência ao que consideramos divino. Ao final, a construção desses muros espirituais nos lembra que a verdadeira proteção vem de uma fé sólida e de uma vida vivida com propósito. Que possamos, com sabedoria, erguer estruturas que nos fortaleçam e nos guiem, sempre confiando que o que construímos com intenção e amor será sustentado pela graça divina. Lembre-se, proteger sua espiritualidade é honrar quem você é e quem você está se tornando.